Olá, meu irmão e minha irmã. Chegamos agora ao nosso segundo módulo do curso Escola para Pregadores. Esse nosso segundo módulo é como um complemento do primeiro. No primeiro módulo nós falamos sobre a comunhão e agora no segundo nós vamos falar sobre as primeiras horas do nosso dia. Sobre as primeiras horas do dia. R.H. Beach, ela fala que sobre as primeiras horas do dia, ela diz que a primeira hora da manhã é o leme do dia. Veja só que citação importante. Então preste atenção nessa história. Fernando acordou como todos os dias, estava cansado, não tinha dormido bem e, para completar, estava muito atrasado porque o seu despertador não tinha tocado, ou pelo menos ele não tinha ouvido. Levanta de mau humor, faz sua higiene pessoal e toma um café bem rápido e se despede de sua esposa. E assim ele sai para mais um dia de trabalho, sem se tocar que deixou para trás aquilo que seria o motivo que faria com que seu dia fosse diferente e especial: a comunhão com Deus nas primeiras horas do dia. Infelizmente, a realidade é essa. A ilustração do Ricardo mostra o que acontece diariamente com milhares de pessoas que se dizem apegados com Deus, que frequentam igrejas e até mostram algum tipo de religiosidade em suas vidas, mas que negligenciam um dos momentos mais importantes e especiais de seu dia. Algumas pessoas escrevem em agendas e outras pregam até na porta da geladeira um cronograma das atividades e dos horários que irão realizar desde o primeiro até o último dia da semana. E fazem isso na tentativa de organizar seu tempo. Mas muitas vezes, à medida que as coisas vão acontecendo, vai ficando claro que o tempo para a comunhão com Deus vai ficando por último. E isso quando é lembrado. Onde estão as prioridades? Pesquisas foram feitas e ficaram constatadas que as primeiras músicas e os primeiros pensamentos recebidos são lembrados várias vezes ao longo do dia, mesmo que de forma inconsciente. E você, o que tem colocado diante de seus olhos e ouvidos assim que você acorda? Quais têm sido seus pensamentos? Eles precisaram. Ao meditar nas histórias da Bíblia, podemos perceber que os grandes personagens de sucesso sempre tinham um tempo específico para adorar a Deus e sentir sua presença, e que muitos deles faziam isso nas primeiras horas de seus dias. Vamos ver alguns exemplos? 2 exemplos: rei Ezequias e o rei Davi. Segundo Crônicas 29:20, falando sobre o rei Ezequias, diz: então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Salmo 63, versículo 1, falando agora de Davi: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então a gente vê o exemplo desses homens que buscavam a Deus nas primeiras horas do dia, homens de sucesso, homens espirituais, e nós como pregadores da palavra de Deus, seja lá de qual forma nós pregamos, ou com a palavra pregada, falada, ou com a palavra cantada, ou com gesto de amor, nós também precisamos entrar em comunhão com Deus e principalmente nas primeiras horas do dia. Tem outro exemplo aqui. Eu falei eles precisaram e agora eu estou dizendo ele também precisou. Jesus Cristo. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Eles precisaram, Jesus precisou.
eu também precisei. A história que eu vou contar para você agora aconteceu no dia 30 de novembro de 2010. Era uma terça-feira. Eu acordei como todos os outros dias de trabalho. O celular despertou, fiz uma oração e logo após fui direto para a mesa da cozinha. Era ali que eu tinha um encontro pessoal com Deus todos os dias antes de sair para trabalhar. Organizei o material devocional, cantei um hino que não lembro agora e comecei a estudar a lição da classe bíblica. Até aí estava tudo normal, mas quando estava meditando em um versículo da Bíblia, percebi que tinha algo diferente. O versículo eu já sabia decorado, mas o tom da voz que Deus falou comigo através dele naquela manhã era diferente. Talvez não tenha acontecido com você, mas através do tom da voz da minha mãe, eu sabia de que se tratava o assunto que ela queria falar comigo. Dependendo do tom de sua voz a chamar meu nome, eu sabia se ela queria me pedir algo, se estava brava, se queria me contar uma novidade e etc. E a maneira como Deus falou comigo através daquele versículo, eu sabia que Ele queria me dizer alguma coisa importante. Então, os versos que me chamaram a atenção naquela manhã foram: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E principalmente esse que você está vendo na tela. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eu trabalhava de motorista em uma transportadora. E depois de muito esforço para aprender o sistema organizacional de logística e controle de estoque, eu tive a chance de largar o caminhão e fazer essas duas funções. Assim eu iria trabalhar dentro da empresa e ganharia um pouco mais. Nesse dia especial, eu iria fazer o que seria minha última entrega. Eu iria sair no caminhão para fazer um teste com um novo motorista que ficaria no meu lugar. E no dia seguinte já começaria com a nova função. O caminhão foi carregado e saiu para uma entrega que seria no centro de Fortaleza. Mas nós não iríamos conseguir chegar até o destino. Após 10 minutos de percurso, o motorista perdeu o controle do veículo por 2 motivos. Primeiro, falta de experiência e segundo, excesso de peso no caminhão. Estávamos em uma rodovia estadual. Ela tinha 2 vias de 2 faixas cada, com uma ciclovia no meio. Após perder o controle, o caminhão subiu o meio-fio, passou pela ciclovia e foi parar na outra mão, do outro lado da rodovia, tombado. Eu estava no banco do passageiro e o cinto de segurança partiu. Bati com a cabeça no porta-luvas e desmaiei. Primeira vez que acordei, estava recebendo os primeiros socorros no baú do caminhão. Minha cabeça doía forte e logo voltei a desmaiar. Segunda vez que acordei, estava dentro da ambulância. O socorrista tentou falar algumas palavras para me acalmar, pois estava bastante nervoso e sentindo muita dor. Mas não foram as palavras dela que fizeram sentido para mim naquele momento. Em meio ao desespero, veio ao meu coração a lembrança das palavras que Deus tinha me dito antes de sair de casa. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Depois de ouvir novamente a voz de Deus, eu pude então me acalmar e lembrar que tinha alguém maior do que eu e do que as circunstâncias, e esse alguém estava por mim e comigo. Essa história terminou bem. Fiz uma bateria de exames no hospital, passei algumas horas em observação e fui liberado no mesmo dia. Eles precisaram, Jesus precisou, eu precisei e você também precisa. Percebeu a importância da comunhão com Deus nas primeiras horas do dia? Assim como eu precisei e foi muito útil para mim, vários personagens da Bíblia também precisaram e se beneficiaram com ela, inclusive Jesus. E você, acha que precisa disso também? A quem você dedica as primeiras horas do seu dia? Lembre-se, cada dia traz uma oportunidade de glorificar Jesus
E ninguém deve sair para a luta diária sem buscar o poder do Espírito Santo. Até a próxima aula.